Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. E aí o salmista completa dizendo assim: a quem temerei? A quem temerei? Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta que ele escreveu. 1 Coríntios, capítulo 11. É claro que não vai dar tempo da gente pregar toda a mensagem, mas a gente não está preocupado com isso, porque o Espírito Santo fala com apenas uma palavra. Não precisa a gente falar muito, porque o Espírito Santo sabe exatamente aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Mas eu gostaria, queridos, de começar essa noite, de forma bem breve, que eu vou me esforçar, para te fazer uma pergunta. Você conhece essa pessoa que está ao seu lado? Olha para ela. Você conhece a pessoa que está atrás de você? Pode olhar para trás. Pode olhar para trás. A pessoa que está à sua frente, você já está olhando. Isso é bom. Queridos, eu pedi para você fazer isso, porque nós temos falado aqui em todo o tempo, a gente tem pregado e a gente tem falado sobre a importância de andar em unidade. Nós temos falado e temos incentivado as pessoas a procurarem um grupo de vida, para que ela não caminhe sozinho na sua vida cristã. Então, no seu grupo de vida você vai ter 3, 4, 5, pode ser que seu grupo de vida tenha 20 pessoas, mas pode ser que seu grupo de vida só tenha 2 pessoas. Mas, ainda que só tenha 2 pessoas, essa pessoa que está ao seu lado é a pessoa que Deus proveu para que você não ande sozinha. E à medida em que você vai andando junto com essa pessoa, ao lado dela, você vai começando a conhecer essa pessoa. E quando você começa a conhecer a pessoa, você começa a conhecer não somente as qualidades, mas também as falhas e os defeitos dela. E caminhar com as qualidades é muito fácil. Começou a ajustar, né? Caminhar com as pessoas que sorriem para você, que te dão um bom dia, que te manda uma mensagem no WhatsApp, que vai no Facebook e coloca sempre uma mensagem para você. Sabe aquela pessoa que está sempre sorridente, te abraça quando você chega no grupo de vida, cumprimenta você quando chega na igreja. Sabe, andar junto com esta pessoa é muito fácil. Mas esta pessoa, que ainda que ela seja super amorosa, esta pessoa não é perfeita. Ela tem falhas. E a gente precisa, como igreja, aprender a conviver uns com os outros, até com as falhas dela. Porque as falhas fazem parte. Às vezes a gente olha para outra pessoa e acha que ela é um problema na nossa vida, quando na realidade aquela pessoa é alguém que Deus está usando para melhorar você. Quando a gente consegue entender e olhar com esta ótica, fica mais fácil caminhar ao lado de outra pessoa que não é parecida com você, que é diferente de você. Mas essa pessoa que é diferente de você é alguém que tem os mesmos direitos, os mesmos valores, alguém que tem o mesmo amor de Deus. Sabe, Deus amou você de uma maneira tão incondicional, e essa pessoa que está ao seu lado, Deus a ama também, do mesmo jeito que ama você. Mesmo ela sendo tão difícil de se caminhar com ela. E quando eu quero conversar com você, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17.
ele vai falar sobre a instrução quanto à celebração da Santa Ceia. É um texto que você já conhece. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também há quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Certamente não vos louvo. E nesse texto, querido, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção, ele está repreendendo a igreja de Corinto por uma ação, uma atitude que é cometida entre eles, judeus, chamados para participar da ceia do Senhor. Eles vêm à ceia, eles vêm ao lugar da reunião, eles saem de suas casas e vêm para congregar. Mas quando chegam ali, não é isso que eles fazem. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta para os irmãos lá em Corinto, porque Corinto, queridos, é uma cidade próspera. Corinto era uma cidade importante na Grécia, um grande centro de arte, cultura e comércio. E por ser um grande centro de arte, cultura e comércio, havia nela alguns comportamentos por parte dos judeus da igreja que eram reprováveis. Havia entre eles, por causa da cultura, da situação financeira, luxúria, problema com a imoralidade sexual. Mas mesmo assim, sendo uma cidade tão depravada, tão promíscua, Deus olhou para aquela cidade, e se você for lá ver no livro de Atos, no capítulo 18, de 1 a 18, você vai ver quando o apóstolo Paulo chega em Corinto, e ali ele encontra Priscila e Áquila, e ele começa a pregar o evangelho. E ali pelo lado do capítulo 17, o texto nos diz que ele fica meio que desanimado, porque alguns não ouvem o evangelho, não ouvem o que está sendo pregado, não dão muito crédito. O apóstolo Paulo então fala assim: olha, eu vou sacudir a poeira aqui e fica sobre vocês aquilo que vocês não querem, a responsabilidade é de vocês. Essa é a minha versão. E nesse meio tempo, Paulo vai dormir, e ele é incentivado por uma visão, por um sonho, a continuar a pregar o evangelho, a não desanimar, a não parar de pregar, de anunciar o evangelho da salvação. Mesmo nesse ambiente desfavorável, onde alguns não entendiam, alguns não queriam, alguns não aceitavam, alguns não queriam realmente aquilo que estava sendo pregado. Mas Deus incentiva Paulo a continuar pregando. Porque ele diz, entre um versículo e outro, que havia pessoas ali em Corinto que ele ainda iria alcançar. O apóstolo Paulo fica ali por um tempo de 1 ano e 6 meses, e depois ele vai embora. Mas em meio a uma depravação, Deus olhou para aquela igreja, para aquele lugar, para aquela cidade, e encontrou ali pessoas que ele queria alcançar. Eu anotei aqui quais eram os problemas daquela cidade. Quais os problemas que estavam acontecendo em Corinto?
imaturidade espiritual, imoralidade espiritual, intriga, divisões, litígio entre os irmãos, confusões sobre a vida de solteiro e da vida conjugal, e inúmeras questões doutrinárias. E aí Paulo, por ver esse problema acontecendo no meio da igreja, Paulo escreve a carta a Coríntios, enviando para eles uma série de orientações que seria possível, ao ouvir a orientação, eles mudarem as suas formas de vida, o seu comportamento e suas ações. Essa é a proposta da carta. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 11, ainda que chamando a atenção da igreja, o que ele quer é exatamente isso, que a igreja entendesse que o comportamento dela não estava sendo adequado. Por quê? Quando ela se reunia, não se reunia para o bem. Não era benefício aquela reunião, ainda que estivesse indo para a Santa Ceia. Aquela reunião estava sendo ruim. Por que estava sendo ruim? Porque na reunião havia algumas coisas que aconteciam. Naquelas reuniões, versículo 20, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. O que ele estava querendo dizer? Cada um cuida da sua própria necessidade. Cada um cuida de si mesmo. Não espera o outro. Não se importa se o outro ainda não está pronto. Não quer saber se é o momento. A intenção dele é o seu próprio benefício. A intenção dele é satisfazer a sua própria necessidade. A intenção dele é alcançar o seu objetivo e propósito. E, queridos, nós temos batido nessa tecla aqui em Alcântara. É importante que, em nome de Jesus, esse espírito mentiroso que fica fazendo intriga, levantando, falando mal de um, falando mal de outro, isso precisa acabar em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, precisa haver entre nós pessoas que abençoem umas às outras. Sabe, eu estava em casa orando com a minha esposa, e eu não tenho nenhuma preocupação em falar isso não, porque eu não sou bonzinho não, queridos. Mas eu estava em casa orando com a minha esposa, e durante a oração, Deus me fez me lembrar de algumas pessoas que durante a conversa, eu acabei por, de alguma forma, desconstruir, sabe? Quando você, até que involuntariamente, você acaba falando mal de alguém. E, queridos, quando a gente fala mal de alguém, a pessoa que está ouvindo tem uma imagem distorcida daquela pessoa. E eu não posso ser um instrumento para desconstruir a imagem de alguém na mente de outra pessoa, principalmente entre nós, irmãos da fé. Ao entender que todos somos falhos, ao entender que todos temos problemas, todos temos dificuldades, nenhum de nós somos perfeitos, irmãos. Nenhum de nós somos bonzinhos na íntegra. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, o que sai de nós é mal mesmo. Nós precisamos, em nome de Jesus, queridos, fazer romper em nosso meio toda essa divisão, sabe? Irmãos que estão sentados ao lado de irmãos. E às vezes nem senta ao lado, porque eu não gosto de fulano e não senta ao lado de fulano. Mas é teu irmão em Cristo. Por que não se conserta? Por que não procura e conversa? Por que não chama para um diálogo? Por que não limpa o teu coração? Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ensinou a igreja falando assim. Ensinou os irmãos lá, dizendo assim, ó: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Você acha que você, com intriga com teu irmão, você acha que você está com teu coração limpo? Há uma sujeirinha aí, querido, que precisa ser removida. E essa sujeira no teu coração contra o teu irmão só se remove através do perdão. Não tem outro meio de limpar o teu coração contra o teu irmão. Queridos, precisamos romper, porque Deus quer usar a minha vida. E eu preciso romper, sabe, com esses inimigos de Deus na minha vida, porque às vezes a gente fala inimigos de Deus, a gente pensa logo em diabo, Satanás. Não. Esses inimigos de Deus, sabe, que ficam tentando me manipular,
me fazer andar mal com os outros. O que está acontecendo lá nos irmãos em Coríntios? Litígio entre os irmãos, divisão, intriga, problema. E aí foi necessário o apóstolo Paulo mandar uma carta para dizer para eles: olha, parem com isso, mudem enquanto é tempo, abram mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, e deixem-se ser instrumento na vida uns dos outros. Deus nos chamou para isso, queridos, porque eu não consigo entender ou acreditar em um evangelho que reconcilia, que me faz andar em litígio com meu irmão. Que evangelho é esse que nós estamos pregando para as pessoas? Que Jesus é esse que estamos anunciando para as pessoas? Se nós não conseguimos andar com aquele que está ao nosso lado, que Jesus morreu por ele também. O apóstolo Paulo escreveu uma carta, exortando esses irmãos, dizendo para eles: olha, quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para benefício não, sabe por quê? Porque o coração de vocês está cheio de problema um com o outro, conserta isso. E queridos, não é diferente entre nós. Tanto problema no meio da igreja. Eu não vou para aquele grupo porque aquele irmão está lá. Eu não quero ir para aquele grupo porque aquela irmã é chata beça. Eu não faço parte dessa equipe porque eu não gosto do pastor tal, eu não gosto do líder tal, eu não gosto do irmão tal, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Gente, isso é meninice. Está na hora de crescer. Deus nos chamou. E olha, 40 dias de oração. Talvez o nosso foco nos 40 dias tenha sido lá fora, mas eu estou começando a entender que o foco é aqui dentro, não é lá fora, é aqui dentro. Faz assim, ó, pode fazer, ó, é aí dentro. E aí eu me lembrei do apóstolo Gésa, né? Muda a cabecinha. Queridos, 40 dias de oração e jejum é para a gente ser transformado. É para o Adilson falar assim: poxa, como é bom ficar perto do pastor Zé Luiz. É para o Renato falar assim: poxa, pastor Zé Luiz é uma benção. Sabe, é para o Gilson falar assim: poxa, eu estou escalado com o Zé Luiz, que legal. É para o Rogério sentir prazer em andar comigo. Deus nos chamou para andarmos em unidade. E aí, andar em unidade, queridos, não depende do outro, depende de nós. Eu falei para o Renato, quando ele veio aqui, eu falei assim: Renato, hoje eu estou meio molinho. Estou meio mole, sabe por quê? Porque lendo, Deus foi falando comigo algumas coisas. E eu estou compartilhando com você algumas coisas que Deus falou comigo. Porque, queridos, eu tive a oportunidade de estar num seminário alguns dias atrás. E uma mensagem com esse texto foi pregada lá. E aquela mensagem confrontou o meu coração. E o meu desejo é compartilhar com você aquela mensagem que eu ouvi. Mas Deus vai nos dar condições de fazer isso. Não vai ser hoje, porque o tempo terminou. Vamos ficar de pé? Será que você tem coragem de dizer para o teu irmão, o irmão que você não conhece, tá? O que você conhece é mole, mas o irmão que você não conhece, você tem coragem de olhar para ele e falar assim: irmão, conta comigo? Se você tiver coragem, faça isso. A Bíblia nos diz, querido, que quando nós andarmos em unidade e em amor uns com os outros, o mundo vai crer que Deus enviou a Jesus Cristo. Às vezes a gente se preocupa tanto em pregar, em dizer para os outros que somos crentes, e a gente esquece que quem faz a obra é o Senhor. O que Ele quer é que a gente ande juntinho, e para isso precisa conhecer Jesus. Porque se não conhecer Jesus, não tem como caminhar. Por isso eu quero conhecer Jesus.
Vamos cantar essa música? Me tirou do jardim. Obrigado, viu? Obrigado. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor
Senhor, eu me junto aos meus irmãos nessa noite. E eu quero, Senhor Deus, nessa noite eu confesso para o Senhor: nós te amamos, Senhor. E queremos conhecer ao Senhor, não somente como um Senhor que salva, ou um Senhor que cura, mas nós queremos conhecer o Senhor Jesus como um Deus, como aquele que transforma no íntimo, como aquele que intercede, como aquele que caminha junto, como aquele que continua olhando e que não lança fora. Nós queremos te conhecer na íntegra. Quando tu falou para João, e que João escreveu para Efésios, o Senhor mesmo falou para nós olharmos no lugar onde tínhamos caído. E o Senhor falava do primeiro amor. E o Senhor mesmo falou que se nós não nos arrependêssemos e voltasse à prática do primeiro amor, o Senhor removeria. Nos ajuda, Senhor, porque eu quero encontrar esse caminho do primeiro amor. Eu quero viver, Senhor Deus, junto com os meus irmãos, junto com a tua igreja, esse amor como está revelado, escrito lá em 1 Coríntios, quando Paulo falou para aqueles irmãos, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não age em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Nós queremos viver, Senhor Deus, este tipo de amor, para vencermos, Senhor Deus, as dificuldades que nos cercam, para vencermos, Senhor Deus, tantas resistências que nós mesmos temos, que nesses 40 dias que estamos vivendo de jejum e oração, sejam dias de profundo arrependimento e quebrantamento, onde nós sejamos totalmente transformados, tocados pelo Senhor. A começar por mim, a começar por nós. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos viver o Evangelho das boas novas de salvação. Leva-nos, Senhor Deus, debaixo da tua graça, para os nossos lares, e faz arder em nós, Senhor Deus, essa chama e esse desejo de termos a nossa vida transformada, tocada e mudada no íntimo pelo Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua segurança e pelo teu cuidado, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você concorda comigo, diga amém, e quem sabe um aplauso para ele. Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente. Vá em paz, em nome de Jesus.